Graça e paz vos sejam dadas da parte do Senhor Jesus. Que nessa noite especial, o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar aos nossos corações. Eu tenho a certeza, meu amado, que uma noite como essa, ela é mais do que especial, porque você está vivo e Deus ele tem dado o seu livramento, a sua proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Esse dia foi um dia cheio, trabalhos, afazeres, muitas coisas, mas sobretudo devemos dar glória a Deus pelo fôlego de vida. Só pelo simples fato de estarmos vivos na presença de Deus, isso é motivo de sobra para agradecer. Tem muitas pessoas que reclamam de tudo, de todos, mas você vem a fazer diferente. Você vem agradecer a Deus. Agradeça a Ele por essa noite. Agradeça a Ele por essa oportunidade que Ele te concedeu de estar na sua presença. Que nessa noite, meu amado, você venha abrir o teu coração. Mesmo cansado de um dia cheio de trabalhos, mesmo às vezes que preocupado com algumas coisas, ou com o coração cheio de dúvidas, incertezas, mas que você venha descansar no Senhor nessa noite. Você venha entender que Ele está no controle de todas as coisas. Você que é novo por aqui, vai chegando a assistir esse vídeo pela primeira vez, que você venha se inscrever nesse canal. Deixa aqui o teu comentário e fala: João, eu estou aqui pela primeira vez. Que você venha ficar até o final desse vídeo e venha entender que através do mesmo, Deus vai falar com você. Compartilha pelo menos com 3 pessoas, meu amado. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir uma palavra de Deus. Vamos dar continuação ao mesmo texto que estamos explanamos hoje pela manhã, e hoje à noite eu falei com vocês que estaria terminando a nossa reflexão. Eu tenho certeza que assim como foi de manhã, Deus também vai falar conosco. Eu quero abrir a Bíblia juntamente com você nessa noite, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, os versículos 27 ao 30. Oh glória, Deus vai falar conosco. Diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Queridos, desde manhã estamos compartilhando essa palavra que Deus colocou nos nossos corações. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, dessa palavra, você já vai aqui embaixo, clica no nosso perfil e já vê aqui hoje pela manhã, a qual explanamos a introdução dessa palavra. Mas para que você entenda nessa noite, você que está aqui vemos uma situação um pouco complexa, onde eu falei aqui pela manhã que Jesus, depois de ter ministrado para uma grande multidão, depois de ter feito um grande milagre de multiplicações, ele pede aos seus discípulos para irem ao outro lado, porque ele ia se despedir da multidão. Só que isso não foi efetivado na prática, porque chegando à noite, o vento era contrário, as tempestades se levantaram, a onda se levantou contra o barco e começou a açoitá-lo. Os discípulos
estavam atônitos, apreensivos, porque era noite, ninguém estava enxergando nada em alto mar. Só que Jesus deu uma ordem para que eles fossem para o outro lado, mas eles não conseguiram chegar ao outro lado por conta das tempestades, por conta das tribulações nesse percurso. Mas dado um tempo, depois de Jesus ele ter se despedido da multidão, Jesus agora resolve, eita glória, começar a andar sobre as águas. Jesus vai andando sobre as águas e vai se aproximando do barco onde estavam os seus discípulos. E quando os discípulos avistam aquilo, quando os discípulos avistam aquele homem andando sobre as águas, aí agora bate o medo. Aí agora eles se desesperam, porque ele conhecia o Jesus que curava, eles conheciam o Jesus que dava vista aos cegos, ele conhecia o Jesus que multiplicava pães e peixes, mas até então eles não tinham conhecido o Jesus que andava sobre as águas. Meu irmão, você precisa mais conhecer a esse Jesus. O Jesus, ele não trabalha por uma ótica só. Quem foi que disse que Jesus só trabalha por uma vertente, por uma linha? Há momentos que queremos limitar o poder de Deus nas nossas vidas. Há momentos, queridos irmãos, que queremos limitar as multiformas de Deus trabalhar. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele trabalha da forma como ele quer. Não é da minha vontade. Não é do meu jeito, mas é do jeito dele. Os discípulos andavam com Jesus, mas não conheceram a Jesus naquele momento. Eles não conheceram o Jesus que estava caminhando sobre as águas, quebrando as leis da física, da gravidade. Eita glória! E Jesus começa a andar, os discípulos se atemorizam e eles pensam até mesmo que era um fantasma. Eles começam a gritar de medo, de desespero. Mas Jesus começou a falar com ele, dizendo: irmãos, meus discípulos, têm de bom ânimo, não temais, sou eu. Eita glória! No meio dessa tempestade, eu quero profetizar na tua vida. Você recebe nessa noite essa profecia, independente das circunstâncias. Independente das ondas que têm se levantado, Jesus vai bradar na tua vida. Jesus vai bradar na tua história. E Ele está dizendo para alguém aqui que está assistindo esse vídeo agora: não tem mais. Não tem mais. Sou eu que estou indo ao teu encontro. Sou eu. Ei, irmãos, que coisa. Já pensou, no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do vento contrário, você ouviu uma voz? Eita glória! Mas não é qualquer voz, não é qualquer pessoa, é Jesus dizendo: não tem mais. Jesus está dizendo: não tem mais as ondas, não tem mais os ventos contrários, não tem mais a noite escura. Sou eu que estou chegando com milagre. Sou eu que estou chegando com a calmaria. É Jesus. É Jesus, não tem mais, meu amado, as tempestades da tua vida. O que é que você está enfrentando? O que é que está se passando? Não temas. Jesus está dizendo: sou eu que estou na tua vida. Aí os discípulos agora ficam perplexos. E Pedro, ele toma a dianteira dos discípulos e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir contigo por cima das águas. Pedro agora deseja: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir andar também sobre as águas, eu quero ir ao teu encontro. Quantos dessa noite querem ir ao encontro do Senhor Jesus?
Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Meu irmão, se o mar não se abrir, não se preocupa, Deus vai fazer você andar por cima das águas, mas você vai. Pedro não está andando simplesmente sobre as águas, mas Pedro, ele só anda por cima das águas porque foi liberada uma palavra. E a palavra tem poder, meu irmão. Foi Jesus que liberou a palavra. Vem. Quer vir, Pedro? Vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas. Quando ele desce do barco, ele começa a ir ao encontro de Jesus. Mas aqui tem um detalhe. Preste bem atenção. Pedro está andando sobre as águas quando os olhos dele estão fitos em Jesus e não nas circunstâncias, e não no ambiente, e não na questão do mar, do vento. Ele está olhando para Jesus, e quando ele está olhando para Jesus, ele está caminhando. E aqui a gente encontra uma diversidade de problemas. Aí você se pergunta, e quais são os problemas, João? O problema está quando deixamos de olhar para Jesus. Quando deixamos de olhar para Jesus, nós afundamos. Quando deixamos de olhar para Jesus, é muito forte isso aqui, nós paramos de caminhar. Meu irmão, não olhe para o defeito do homem. Não olhe para as questões materiais dessa terra. Porque se você desviar o teu olhar, desviar a tua atenção, você vai se perder. Você vai parar na caminhada, você vai afundar. Pedro, por um momento, parou de andar, de olhar para Jesus. E quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a sentir o vento forte, porque era contrário. Meu Deus! Meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus nesse vídeo. Eu estou sentindo a presença do Senhor Jesus e Deus está falando forte ao meu coração. Tem muitas pessoas que estão deixando de olhar para Jesus para olhar para o vento que lhe é contrário. Mas que nesta noite você venha continuar perseverando em olhar para Jesus. E quando ele percebe, quando ele sente que o vento é forte, a Bíblia diz que ele tem medo. E quando ele tem medo, ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele começou a gritar. E disse, Senhor, salva-me, salva-me. E quando ele grita, ele clama, porque ainda há oportunidade de você se levantar. Jesus é um Jesus da segunda chance. A oportunidade, eu não sei em qual momento você deixou de caminhar. Eu não sei o que te levou a afundar. Mas se você clamar nesta noite, Jesus vai lhe atender, meu querido irmão. Pedro clama, Senhor, socorre-me, salva-me, estou perecendo. E aí o versículo seguinte, que é o versículo 31 do capítulo 14 de Mateus, a Bíblia vai dizer, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Eita glória! Sabe o que é que Jesus está dizendo nessa noite? Ele está com mãos estendidas. Ele está com mãos estendidas nesta noite para segurar você, para tirar desse atoleiro, para tirar, meu irmão, desse naufrágio espiritual. E Jesus estendeu a mão a Pedro e segurou ele. E essa ação aqui nos leva a entender é que Jesus deu a segunda chance. É que Jesus disse, Pedro, tu duvidaste, mas eu segurei na tua mão.
Eu estendi as minhas mãos para ti, Pedro. Irmãos, quantas das vezes estamos naufragando? Quantas das vezes estamos para se afundar nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas preocupações, nos nossos deleites. Mas eu quero te dizer que a mão do Senhor está estendida sobre a tua vida hoje. Aí Jesus estende a mão para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que é que você está duvidando da capacidade que Deus te deu? Foi sobre a palavra dele que Pedro começou a andar, o milagre estava acontecendo, Pedro estava andando sobre as águas, sobre as ondas, sobre a tempestade, mas ele deixou de olhar para Cristo, ele deixou de olhar para Jesus. Mas nessa noite a direção do teu olhar venha mudar, que nesta noite você venha olhar para Cristo, o Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, meu querido irmão. Eu quero orar por você nessa noite, para que as mãos do Senhor te alcancem, para que as mãos do Senhor te alcancem. Se você está afastado da presença, essa noite é noite de voltar. É noite de restituição. Se você deseja aceitar Jesus, aonde você estiver agora, deixe aqui nos comentários: eu quero voltar. Eu quero voltar às origens, eu quero aceitar a Cristo. E Jesus é poderoso para salvar a tua alma. Jesus é poderoso para salvar a tua vida. Eu quero orar nesta noite por você. Feche os teus olhos agora e ore juntamente comigo. Querido Deus, amado Pai, graças te damos nesta hora, porque ouvimos a tua poderosa e genuína palavra e entendemos que só o Senhor pode nos salvar do naufrágio. Só o Senhor pode nos salvar dos ventos fortes, das ondas altas que têm se levantado contra a nossa embarcação. Meu Deus, que os teus filhos não venham perder o foco, que eles não venham estar olhando para as adversidades, para aquilo que está à sua volta, mas que eles venham olhar para ti, Senhor, porque tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor pode nos moldar. Meu Deus, que nessa noite, se tiver alguém que esteja afundando, nessa noite, se tiver alguém que está com medo, com dúvidas no seu coração, aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados, meu Deus, que a tua mão, Senhor, aleluia, Durabacalavassúria, que as tuas mãos, Senhor, venham estar estendidas sobre a vida deles, e que eles possam retornar à superfície, que eles venham retornar ao ponto de partida. Meu Pai, é isso que eu te peço nesta hora, e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém, meu querido irmão. Que você venha dormir tranquilo, que os céus, ele possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, e que você venha dormir tranquilo, em paz, porque hoje Jesus, ele estendeu a sua mão para você. Que Deus abençoe e te espero aqui amanhã de manhã.